Gravando certinho. Opa. Boa noite, pessoal. A gente está aqui hoje para apresentar o trabalho nosso de economia agrícola sobre viabilidade econômica da produção e comercialização da lenha e cavaco de eucalipto. Os alunos são eu, o Renato, o Matheus e o Euclésio. O professor Márcio Fernandes. Que falando um pouco a respeito da introdução, né, vamos falar sobre a importância do eucalipto, né? De cá a gente tem um gráfico que mostra um gráfico em barra sobre a área de árvores plantadas, né? Aí vocês vão ver aqui que em azul se trata do eucalipto. Vocês vão ver que o eucalipto, dentre as árvores plantadas, é o gênero mais cultivado. Aqui a gente tem um outro gráfico sobre a distribuição e evolução da área com plantio de eucalipto por estado. Vocês podem observar aí que a distribuição e evolução da área com plantios vem crescendo nos últimos anos, né? E o eucalipto, falando um pouco da sua importância econômica, ela é muito utilizada para fins tanto energéticos, que é o caso aqui do nosso trabalho, mas também para outros fins, no caso, para a produção de celulose, papel e também o uso da madeira em si. Aqui na imagem vocês têm uma melhor noção de como que é uma floresta de eucalipto. Aqui falando sobre a cadeia produtiva no caso aqui para produção de cavaco ou de lenha. A gente começa lá na parte lá, da aquisição dos insumos, né, e das mudas, adubos, maquinários agrícolas. Depois a gente vai ter que fazer essa produção florestal, né, fazendo toda a barreira sanitária, juntamente aí com todos os processos aí de cultivo, de tratos culturais. E quem é responsável por isso, na maioria das vezes, vai ser o produtor rural, né? Em seguida, a gente tem aí, depois de um período, né? A gente faz a colheita e o transporte. Normalmente, essa colheita e transporte é terceirizado, para então, enfim, a gente chegar aí no cavaco, ou então na lenha, né? A lenha é medida em metro, e o cavaco é como se fosse a madeira picada do eucalipto. Para então a gente chegar no fim da utilização em si, né, do cavaco ou da lenha, que é na produção que é por finalidade energética. Um exemplo que a gente pode citar que é o mais famoso aqui na região é no uso de secadores, né? Que o grão ele é colhido além da sua umidade ideal para armazenamento, e ele é preciso passar por um processo de secagem. Isso é feito nos secadores de grãos, através do fluxo de ar, o ar quente vai passando pelos grãos e vai, com essa troca, né, de massa, troca de calor, né, de massa, a gente consegue reduzir essa umidade do grão até o nível ideal. E aqui a gente tem um trabalho que a gente tirou aí da empresa agroindustrial de 2015, e que mostra aqui a quantidade de cavaco, uma comparação entre o cavaco e a lenha, né, em metro. Você pode observar aí no cavaco de lenha de 2,5 toneladas de cavaco de lenha, secou 147.831 toneladas de grão, enquanto que 3,251 de lenha secaram aproximadamente a mesma coisa, 147 toneladas, 753 de grãos. Aí vocês podem ver que foi com a menor quantidade de cavaco, a gente conseguiu secar, com relação à lenha, a gente conseguiu secar quase a mesma quantidade de grãos. Vou passar aqui. Aqui a gente tem um exemplo a respeito do cavaco. Esse equipamento é o Felling Butcher, ele que faz essa picagem da lenha. Aqui, o objetivo geral do trabalho foi avaliar a viabilidade econômica da produção de lenha e produção de cavaco, né, através das espécies do gênero eucalipto.
E a gente fez também a comparação do cavaco e da lenha, numa área plantada de 25 hectares. A gente também fez essa parte, estimulou a parte de comercialização e com destino final no secador, como eu havia dito, que é a finalidade mais empregada aí do cavaco e da lenha para fins energéticos, né? São os secadores. A gente fez aí o destino para um secador de 50, com distância de 50 quilômetros da área plantada. E a gente, no final, vai conferir a renda extra. Vocês podem observar aí, no lado direito, aqui a imagem mais direita, o cavaco, e no lado mais esquerda, a lenha. Olá, boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre os materiais e métodos. E aqui uma tabela dos custos fixos totais da implantação e condução das florestas de eucalipto na seguinte situação citada acima. Bom, aí aqui temos o da mão de obra, trator, implementos, limpeza da área, subsolagem, adubação na base 4.30.10 e adubação de cobertura 18.624. Os gastos com marcação das covas, plantio de muda, e também depois temos o custo fixo total. Aqui, primeiro, a quantidade da mão de obra para 1 hectare, uma unidade do valor unitário, e a depreciação para 6 anos com valor de 25 mil. O trator, o gasto do implemento mais depreciação, o valor de 30 mil, e com a depreciação em 6 anos, R$ 29.500, o valor dele em 1 hectare, dos outros implementos, com o valor de 15 mil e com a depreciação também de R$ 500. Limpeza da área, o gasto por hectare é R$ 230 de limpeza. Calagem foi R$ 140 a tonelada da calagem. E herbicida, R$ 100 por hectare. E o gasto total em 6 anos de R$ 2.500. Subsolagem, R$ 120 por hectare. Adubação de base, R$ 2.000 por hectare. Adubação de cobertura, R$ 2.500. E com a marcação de covas, R$ 160 por hectare. E plantio de mudas, R$ 95 por hectare. E com o custo fixo total em torno de R$ 123.250. Aí aqui nós temos na segunda tabela, sobre os custos variáveis totais dos insumos que foram utilizados na condução da floresta de eucalipto. Aí aqui os custos variáveis, insumos como formicida, iscas formicidas, cupinicidas, glifosato pós-emergente. No caso, esses custos variáveis com formicida e cupinicida, que são as principais pragas do eucalipto hoje e que causam grande perca econômica, que se não for controlado pode dar grande prejuízo. Aí aqui tem a unidade em litros, o valor unitário aqui do formicida, no caso, são de 300 ml, valor de R$19,20 de gastos, né? Aí nas iscas dos formicidas, 1 quilo, no caso, já está R$12, e até a cultura fechar o ciclo tem um gasto total de R$300 com as iscas formicida. Com cupinicida, a unidade é de 500 ml por hectare, com valor de R$46,50. O gasto total no final, até terminar o ciclo da cultura, de R$2.790. Com glifosato pós-emergente, a dose de 4 litros por hectare, com valor de R$66,50. O gasto total até o fechamento do ciclo dessa cultura, de R$1.662. E aqui também o total dos custos variáveis, que foi até o fechamento de ciclo de R$4.906. Aí aqui temos a tabela 3, com todos os custos de 6 anos. Temos os custos fixos de R$123.250,
custos variáveis, que são mais R$ 4.906, e um custo total de quase R$ 130.000 para fechamento de todo esse ciclo. Bom, agora eu vou falar aí sobre os resultados de discussões sobre a comercialização do cavaco da lenha, né? Então, o que a gente pode definir nessa tabela? Sobre a lenha, ela é vendida entre metros cúbicos por hectare, né? Então, em 1 hectare, está dando em média 354,8 metros cúbicos. E seu valor é de R$ 36,50 um metro cúbico, né? Então, por hectare, está saindo a 13.096,20 centavos, né? Então, fazendo a regra de 3 aí, a lenha em 25 hectares corresponde a 8.870 metros cúbicos, né? Vezes o valor de R$ 36,50. Então, em 25 hectares, uma venda de R$ 327.405, né? Que é a receita total bruta. Então, passa no próximo slide para mim, por favor. E aqui, a segunda tabela está referindo sobre o cavaco. Então, o metro cúbico também vendido, que eles vendem os galhos mais menores, são os eucaliptos de refúgio, né? O tronco de refúgio. Então, está saindo o metro cúbico do cavaco a R$ 850. Desculpa. A quantidade por metro cúbico são 850 metros cúbicos, no valor de R$ 41,82, totalizando R$ 35.547 por hectare. Então, em 25 hectares, obtivemos 21.250 metros cúbicos a R$ 41,82, resultado, R$ 888.675. Então, essa receita bruta, né, do cavaco foi a R$ 888.677. E tivemos aí, né, nas suas especificações, o custo da colheita por metros cúbicos foi R$ 6,80, totalizando R$ 144.500. Tivemos o custo da picagem para fazer o cavaco, a R$ 9,00 o metro cúbico, saindo a R$ 191.250. E o custo do transporte até o comprador final, sendo a R$ 193.162, totalizando R$ 528.912,50. Esse é o valor do cavaco final. Próximo, por favor. Então, o que podemos concluir desse trabalho? Que a lucratividade do eucalipto em lenha em 25 hectares foi R$ 199.248,90. A lucratividade do cavaco foi bem maior, foi de R$ 231.606,40. Então, a diferença entre a lenha e o cavaco foi de R$ 32.357,50 em 25 hectares. Então, a gente pode concluir que a rentabilidade do eucalipto é muito bom. Além de aproveitar o cavaco, a gente pode aproveitar a lenha e também pode fornecer a celulose, igual o Renato falou, pode ser também para postes de mourões, como madeira. Então, essa disciplina aí de economia agrícola, eu acho que o eucalipto se encaixou perfeitamente. Então, a gente vai finalizar o trabalho aí do Márcio Fernandes e desde já agradeço aí pela compreensão e desculpe aí qualquer erro. Muito obrigado. Pode finalizar a gravação aí, pessoal? Certinho. Certinho.